Afonso, para você, o que é cultura? E aí, professora Luciana, o que a senhora acha que é a cultura? E a Fernanda, eu queria saber da senhora primeiro qual é a sua definição de cultura. Cultura para mim é um conjunto de normas, atitudes e cruzamentos que o indivíduo pode ou não seguir, que vai fazer ele se sentir mais inserido ou não em determinado grupo da sociedade ou a sociedade mesmo como um todo. O conjunto das características sociais que diferem os países, as sociedades dentro dos países e até os indivíduos dentro das sociedades é o que chamamos de cultura. Em contraste ao evolucionismo social, a cultura não é algo único no homem, porque ele sofre alterações mediante ao tempo. Cultura é algo que cada etnia ou mesmo indivíduo possui independentemente do tempo. Ocidental, então acabou adquirindo várias acepções no passar do tempo. Mas geralmente o sentido mais senso comum seria ligado a uma certa erudição. Algo é cultura quando é alguma coisa escolarizada, alguma coisa ligada a algo mais clássico. Ou a cultura também é usada para falar de cultura popular, como um conjunto de costumes de um determinado povo. Mas isso é uma invenção eurocêntrica. As culturas podem até mudar, mas não significa que o processo seja evolutivo. Cultura envolve aspectos sociais como alimentação, ética, higiene, religião, crença, ética sexual, senso de estética, humor e etc. É comum dizermos que uma pessoa não possui cultura quando ela não tem contato com a leitura, artes, história, música, etc. Se compararmos um professor universitário com um indivíduo que não sabe ler nem escrever, a maior parte das pessoas chegaria à conclusão de que o professor é cheio de cultura e o outro desprovido dela. Mas cultura é uma coisa bastante complexa para definir, mas eu entendo como cultura vários tipos de manifestação das pessoas, dos povos. Também acho que cultura pode ser um conjunto de, das atitudes que cada um tem ou cada um traz. Eu também penso cultura como aquilo que é herdado da família, a família que tem uma cultura de alguma maneira ou que traz isso para o seu dia a dia. Acho que definir cultura assim rapidamente é bastante complexo. Curiosidade: qual é o papel da educação na transmissão da cultura? A gente quer saber agora da senhora o que a senhora acha, qual a senhora acha que é o papel da cultura na hora da educação de uma pessoa, principalmente de um estudante. Depende da visão sobre cultura. Se for essa visão mais clássica ligada à erudição, acaba sendo uma espécie de aculturação no termo que usaram em relação aos nativos brasileiros. O aluno vem para a escola oriundo de um determinado meio e a escola acaba apagando essa diferença que ele traz para a escola para formar um determinado tipo de pessoa, mais ou menos como no livro do Pink Floyd. Um padrão assim, né? A próxima pergunta a gente queria saber da senhora, que é diretora, né, do colégio, Unidade São Cristóvão. A gente queria saber da senhora qual é o papel da cultura assim, na parte educacional, na parte dos alunos do colégio. Qual a importância da cultura para os alunos? Assim? Olha, no meu entender, a cultura é muito importante em todos os aspectos da vida social, da vida no nosso dia a dia. O professor em sala de aula, eu também sou professora, estou agora como gestora, mas sou professora. Eu sempre tento trazer aspectos da cultura, não só daquela que está sendo estudada, mas também da cultura do aluno. Me lembro que em uma ocasião a gente tinha em sala de aula uma menina proveniente da Bahia e ela tentava meio que esconder o sotaque dela, que ela ficava preocupada com a reação dos colegas para ela não sofrer um certo bullying. Assim. Então a gente também discutiu isso na própria sala de aula, foi um motivo da gente
discutir, da gente colocar isso, né, em outras... até foi bom para ela e os colegas trouxeram assim, informações e ela pôde repensar essa situação. Mas a gente sabe que na sociedade existem preconceitos, às vezes existem questões que a gente tem que avaliar na sala de aula. A sala de aula tem que estar junto desse refletir cotidiano que tem que estar na sociedade também. Então, de maneira geral, acho que não dá para a gente afastar assim, o que é conteúdo, o que é matéria na sala de aula e o que é cultura, porque a gente também traz a nossa própria cultura, às vezes ligadas a nossos grupos, a nossa família, ao nosso... enfim, acho que tudo isso é importante da gente estar pelo menos atento e podendo sempre discutir essas questões em sala de aula. Eu sei que às vezes não dá tempo, né? O professor às vezes tem muita matéria para dar, mas ele também não pode esquecer esses laços culturais no dia a dia. Com certeza, com certeza. Só para encerrar o assunto, eu queria saber a senhora acha que é possível definir o que é cultura e o que não é cultura? Por exemplo, a gente olha para uma certa situação, aí a gente diz que isso não é cultura. Sei lá, por exemplo, um povo que sacrifica, um povo indígena, ou tanto faz, que sacrifica os membros que são doentes, as pessoas que nascem com uma doença, etc., acha que isso é cultura, que isso não é cultura, que isso não deveria ser permitido, entendeu? Não só esse exemplo, mas outros. Eu acho que eu vou falar como leiga, né? Porque assim, não é o meu foco de estudo, não é cultura. Mas eu tento pensar sempre assim, meu Deus, por que eles estão fazendo isso? Ou por que está acontecendo isso? Tentar entender que às vezes há culturas diferentes. Eu acho que a nossa cabeça tem que ser aberta nesse sentido. Discutir, que também às vezes a gente precisa entender um pouco, saber o que acontece, mas basicamente o que eu busco sempre é uma informação. Então, se acontece alguma coisa que me chama a atenção, eu vou buscar informação por que aquilo acontece, se é realmente cultural ou exatamente porque às vezes a gente também confunde um pouco o que é uma cultura com uma tradição, por que existe aquela tradição, aquela tradição não pode ser repensada, né? Me remeteu aqui um filme que eu gostei muito, que é A Fonte das Mulheres, onde tinha as mulheres numa determinada vida, tinham sempre que buscar água, porque aquilo fazia parte da tradição, mas elas começaram a questionar. É um filme bastante interessante onde elas questionam por que elas que têm que buscar água. Porque num período de guerra, os maridos foram para a guerra, foram lutar, os maridos, os filhos, né, os pais, os homens foram lutar, e as mulheres passaram a fazer essa busca da água. Depois acabou a guerra, os maridos estavam lá no bar bebendo e elas continuavam, então elas criticavam um pouco aquela tradição. Então, mas eu acho que cultura pode ser separado de ideia de tradição, sim. Mas como leiga, sempre tento buscar a informação para poder me informar e saber se aquilo realmente é uma tradição, ou se aquilo é a cultura, ou o que a gente pode melhorar. Mas é importante conhecer, com certeza. E você também, na hora da tua pergunta, eu pensei nessa coisa assim, às vezes do grafite, das pinturas na rua, né? A gente pode questionar, aquilo é cultura, aquilo é arte. Eu acho que já faz parte da arte quando a gente para e nos tira do dia a dia. Poxa, que interessante, tem um desenho assim, tem um desenho, né, bacana, já me fez pensar, então já deve ser arte, né? Com certeza. Já me fez refletir sobre alguma coisa diferente no meu caminho, pode ser que seja arte e cultura nesse sentido também. O evolucionismo social considera que para se chegar à civilização, todas as culturas passaram ou passarão por etapas evolutivas. Inclusive a Europa teria passado por esse processo. Esse conceito foi extremamente útil para justificar a dominação dos colonizadores sobre os colonizados. No entanto, essa é uma visão geradora do etnocentrismo, pois qualifica povos como primitivos e civilizados, colocando uns acima de outros. Já no particularismo histórico, cada cultura tem seu próprio desenvolvimento e qualquer classificação é sempre estabelecida de acordo com a própria experiência histórica do observador. Mas o conceito de cultura é bastante complexo. Em uma visão antropológica, podemos defini-la como a rede de significados que dão sentido ao mundo que cerca o indivíduo, ou seja, a sociedade. Essa rede
engloba um conjunto de diversos aspectos, como crenças e valores, costumes, leis, moral, língua. Nesse sentido, podemos chegar à conclusão de que é impossível que o indivíduo não tenha cultura. Afinal, ninguém nasce e permanece fora de um contexto social, seja ele qual for. Também podemos dizer que considerar uma determinada cultura, a cultura ocidental, por exemplo, como um modelo a ser seguido por todos nós, é uma visão extremamente etnocêntrica.